Eu prometi pra mim mesmo que não falaria do final de Jujutsu Kaisen, mas eu sou ótimo em não cumprir o que eu prometo, então eu vou falar do mesmo jeito. E eu já vou logo adiantando. Não tem muita coisa boa pra falar não. Fala pessoal, eu sou o Luan e esse é o Lua Sekai e você, meu jovem, já sabe. Claro que você já sabe. Você é muito mais que bem-vindo aqui nesse espaço. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E principalmente curtir porque é a forma que o YouTube entende que você tá gostando de assistir aqui o conteúdo que o Luan tá fazendo aqui. No caso, o Luan, eu, né? Falar em terceira pessoa é sempre tão estranho. Enfim, também não esquece de curtir eu já falei, de ativar o sininho de notificações para toda vez que chegar um vídeo aqui do canal, você tá informado. Agora sem mais papo furado e vamos direto ao que interessa. Antes de tudo, eu preciso avisar vocês que esse vídeo vai ter spoiler, então não esquece de que se você tá assistindo anime, o que eu vou falar daqui pra frente é sobre o final do mangá, então você fica por sua conta e risco. Acho que antes de falar do final, o final especificamente de Jujutsu Kaisen, é interessante que a gente fale sobre o arco final. E não dá pra falar do arco final sem falar da luta principal, eu julgo, que foi Gojo Satoru contra a Sukuna, Sukuna contra o Gojo. A gente tem uma luta boa, eu gosto de como a luta acontece, eu gosto de como a luta se desenrola, é uma luta bastante equilibrada, é uma luta que você tem momentos onde o Sukuna mostra ter vantagem, principalmente no seu começo, depois o Gojo mostra ter vantagem, as vantagens e desvantagens vão ali disputando espaço para ver quem é o grande ganhador no final. A gente sabe quem é o grande ganhador, mas é interessante que a gente vê essa luta sendo mantida de maneira equilibrada, de maneira ali onde o tensionamento acontece. Até esse momento, o Gege Akutami, que é o autor do mangá, eu sentia que ele tinha um controle sobre a sua história, eu sentia que ele tinha um controle sobre a sua narrativa e que isso era interessante porque ele manipulava a gente, né, para ter determinadas emoções ou para ter determinadas impressões sobre o que iria acontecer na luta. Isso aí para mim era claro, ele tinha esse controle emocional também sobre o que o leitor via e sentia. E aí vem o meu problema com a luta entre o Sukuna e o Gojo, que foi o seu final. Que foi no caso na derrota de Gojo Satoru ali para o Sukuna, essa força da natureza, o principal vilão da obra que foi o Sukuna. Não é que eu tenha problema com a morte dele, na verdade eu acho que isso deveria acontecer, né? Um personagem daquele tamanho e daquele nível de poder é um personagem que ele é feito na narrativa para ser superado. Ele precisa ser superado para que a história aconteça, do contrário vai ser sempre aí esse Deus Ex Machina, vai ser sempre aquele que resolve tudo de maneira fácil ou que precisa criar uma grande justificativa para ele não estar vencendo de maneira fácil, né? Para não ser um grande adversário ou que não possa ser. Ele é um tipo de. O Gojo não pode ser ignorado, é isso. O Gojo é um tipo de personagem na história que ele não se ignora. Você sempre tem que contar o que o Gojo tá fazendo para não estar na luta ou por que o Gojo não está ganhando a luta com facilidade. Você precisa sempre criar justificativas porque ele é incrivelmente poderoso e poderia decidir 90% de tudo que aparece. Então, ele é um personagem que precisa sair de cena para os outros e principalmente para o protagonista, que é o Itadori, ganhar, aparecer, né, mostrar suas caras, que nem mostrou muito, mas enfim, para realmente se mostrar tal como ele é o protagonista da história. Eu não me importo realmente com a morte dele, mas eu me importo sobre como aconteceu. Porque no geral, quando a gente... Deixa eu pegar uma morte aqui interessante de animes, uma perda interessante. A do L do Death Note. Quando a gente tem o L falecendo lá no Death Note, quando descobre o nome dele e tal, e ele acaba morrendo, a gente tem o que a gente chama de Memento Mori, né? Traduzindo do latim é o momento da morte, que é o lembrança da morte, alguma coisa assim. Que é justamente esse momento onde acontece ali o falecimento, onde a cena onde a vida vai se esvaindo. Um exemplo muito interessante também é a morte do Azuma. A gente tem toda uma construção de cena para que o Azuma morra. O olho dele dilata, o sangue, a ausência de trilha sonora, a expressão do Shikamaru de desespero. Todas essas cenas, como elas são postas e são colocadas, cria esse momento de meu Deus, o que aconteceu? Com Jujutsu Kaisen, principalmente relacionado à questão da morte do Gojo, isso não aconteceu. A gente tem uma cena do aeroporto, que é uma cena que é muito boa, eu gosto bastante dessa cena, mas o cara simplesmente depois aparece uma metade em pé e outra metade caída no chão. O autor disse que ele esqueceu. Mentira, ele não esqueceu, ele simplesmente fez uma escolha e essa escolha deu merda e depois ele viu que essa escolha tinha dado errado e mandou essa desculpa enfarrapada. Mas voltando ao assunto. A questão do
A questão do Gege Akutami ter lançado essa desculpinha foi justamente porque ele tomou uma decisão criativa que não foi legal, que não foi aceita e que não caiu bem. Depois ele falou que esqueceu. Isso não é verdade, a gente sabe que não é. Porque a mesma coisa seria que o Oda tivesse esquecido de botar o Akainu atravessando o Ace. Isso não existe, é tipo assim, a gente viu o Akainu preparando o soco, depois corta pra expressão do Luffy, depois corta pro Ace caído no chão com um buraco no meio. Não teria o mesmo peso que teve, não teria o mesmo peso que é importante, até hoje impactante não só pra história de One Piece, mas pro anime, pra comunidade de anime. A gente lembra dessa morte do Ace de maneira muito forte, assim, é muito vívida, e já faz 12 anos que esse personagem no anime veio a falecer. Então assim, a gente sabe que precisa desse memento mori, precisa dessa coisa, dessa construção do falecimento e da derrota também. Porque é interessante, a gente não precisa ver que o personagem foi de F, a gente também precisa ver a derrota dele, a forma como ele é derrotado, o golpe final, o golpe de misericórdia, como acontece. Isso é importante para que o peso da derrota e o peso do falecimento, né, o peso do F, seja legal, seja, né, impressionante e impactante. O que não aconteceu aqui. E eu acho que a partir da morte do Gojo, a gente tem o ponto de partida pro decaimento e a loucurice que foi o arco final de Jujutsu Kaisen. Gente, vem cá. Que morte que foi aquela do Kenjaku, pelo amor de Deus? Não tem sentido. Me perdoe. Porque como é que você tem toda uma luta que eu vou dizer, achei estranha. Por mais que eu tenha gostado do poder do cara lá, do humorista, é uma coisa super interessante. Depois me aparece um Yuta, que ninguém tava vendo, não sabia nem onde tava. Ela corta a cabeça do Kenjaku e acabou. É isso, esse foi o final do grande arquiteto, do grande maquiavélico Kenjaku, aquele que planejou tudo, aquele que colocou todas as peças no lugar, aquele que fez e desfez ao longo de 1000 anos. Esse foi o grande final dele. O cara que rebolou lentinho pro pai do Itadori, pra ter o Itadori. Ele simplesmente foi esse cara. Ele foi o cara que fez isso, sabe? Então, tipo, como assim você só finaliza ele desse jeito? Ficou vazio. Foi vazio, você não teve, assim, um personagem que era legal, que era importante e que, na verdade, talvez o mais importante, e simplesmente foi largado às traças. A gente só não teve o final que ele merecia mesmo, e isso foi horrível. Outro ponto também que eu não gosto, e eu vou parar de ficar estourando o microfone, porque acho que vocês já devem estar de saco cheio, é sobre como o Gege Akutami colocou o Hakari pra lutar contra o Uraumi e simplesmente não se importou com isso. Claro que ali eu percebo que ele claramente não queria botar o Hakari, porque o Hakari tem um poder que é bem desequilibrado, e o Sukuna já estava levando muitos danos, eu vou falar dos danos do Sukuna mais pra frente. Só que, pô, se você também colocar que o Uraumi, a luta dele contra o Uraumi é simplesmente descartar mais um personagem. Então eu acho que ele não sabia o que fazer, nada com o Hakari nem com o Uraumi, ele não sabia fazer nada com esses dois personagens, botaram eles lutando em off-screen e é isso. Boa sorte, é o que tem pra hoje. Essa foi a sensação que eu tive vendo o Hakari também, né, lendo e vendo que o Hakari não estava aparecendo, aparecia uma hora ou outra, eles eram quase que os comentadores ali da luta do Sukuna contra todo mundo. E efetivamente, falando da luta do Sukuna, eu tenho um problema, assim, depois dele derrotar o Gojo, porque beleza, a gente aí tem estabelecido que ele não estava usando todos os seus recursos, ele tinha 2 braços extras, ele tinha uma boca, ele estava incrivelmente poderoso. E uma coisa que o Gege Akutami fez bem foi articular que essa equipe, né, os outros feiticeiros, estivessem preparados pro Gojo, né, caso ele perdesse, para a derrota do Gojo. E simplesmente os caras começam a usar os recursos, o Sukuna começa a levar dano no caso, e simplesmente começa a se tornar injustificável ele se manter de pé mediante a quantidade avassaladora de danos que ele toma. E aí ele vai fazendo voto, que eu tô achando quase que ele vai ser prefeito. Aproveitando as eleições municipais, o cara vai ser prefeito, porque Sukuna ter feito a quantidade de voto que Sukuna fez não tem condição. E assim, virou um recurso, assim, um deus ex recurso, digamos, né? Um recurso que você foi esgotado ao máximo, ele foi estressado. Já tava chato, tipo, porra, mais um voto. Caramba, realmente, assim, precisa disso, precisa mais de um voto pra justificar que ele se mantenha de pé. E toda hora era, Sukuna está no seu limite, Sukuna está no seu limite. E tá descendo a ripa em todo mundo no limite dele. Então, eu acho que faltou pro Gege Akutami coordenar melhor esse nível de poder do próprio Sukuna e administrar um nível condizente. Eu não me importaria de ter, sei lá, de até acabado uns 5, 6 capítulos antes do que acabou,
sabe? Até mais, uns 10 capítulos antes do que acabou, pra fazer sentido, sabe? Pra ele poder fazer realmente o sentido dele cair na luta, não ter se arrastado da maneira que se arrastou, ter simplesmente... E ele tá tirando o boneco, o personagem até tá torto e à direita e nada desse cara cair. Pra esse cara cair foi um esforço. Tudo bem que eu acho que ele tentou representar o nível de poder que era o Sukuna, né? Essa força da natureza que era o Sukuna, mas ficou um tanto sem sentido, perdeu-se um pouco da noção de ameaça. Você só ficou, tá bom. Tipo assim, o que era pra ser uma ameaça muito grande virou só um, tá bom, cara. A gente já viu que o roteiro tá lutando com você contra os feiticeiros. Tinha o Itadori tava lutando contra o Sukuna e contra o roteiro ao mesmo tempo. Era dois personagens que ele tinha que sair na mão, porque realmente já tinha ficado sem sentido. Então o que era pra ser ameaçador virou cansativo de fato. Tipo, tá bom, só derrota logo esse cara, pelo amor de Deus. Tanto que na luta, nos últimos momentos da luta, tava, tá bom, acaba logo aí que eu não aguento mais, e é isso. Vira meleca e acaba com essa história. Vira essa moeba aí e acaba logo com essa história. Ficou cansativo, eu não queria mais ver. E uma das coisas que tornou essa experiência com Jujutsu extremamente cansativa era a quantidade de diálogos expositivos para todos os conceitos jogados na sua cara o tempo todo. Não é que eu não goste de conceitos. Por exemplo, eu amo Hunter x Hunter porque a ideia de Nen e o uso de Nen são um uso muito complexo. Existem suas regras, existe um mundo ali de código e regra de aplicação de Nen que é muito interessante. Só que isso não é jogado na sua cara o tempo todo. Você tem que às vezes precisar, em Hunter x Hunter, você precisa às vezes até intuir o que tá acontecendo ali, o que foi usado. Em Jujutsu Kaisen não, é texto em cima de texto explicando porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, aí eu fiz um voto, abri um domínio simples, depois eu fiz um domínio amplificado, e aí dentro do meu domínio expandido acontece isso, acontece aquilo, e aí eu uso a técnica da flor de pétalas porque não sei o que. E aí você fica, tá bom amigo, eu só quero ver a luta. Tipo, você já fica, tá, eu entendi que vocês estão dando uma palestra, né, que eu tenho que fazer um TCC para poder entender aí a obra, né, que eu tenho que fazer 4 anos de faculdade em Jujutsu Kaisen para poder entender a obra completa, mas deixa eu ver a luta, por favor. Cara, ficou cansativo, parece que você tem que ter mestrado, tem que ter pós-graduação para você entender aí, um doutorado nas suas costas para você entender tudo. Como eu falei, não tem um problema com que a obra seja complexa, mas eu acho que ficou um pouco demais, a ponto de querer, mais parece que é do que é de fato. Faltou esse filtro aí do Gege de afunilar alguns conceitos, deixar alguns conceitos mais simplificados, para ele também não ter que estar perdendo tempo tendo que explicar toda hora, porque ele mesmo sabia que era difícil, ele mesmo sabia que ele tinha feito muita coisa, tanto que ele voltou em vários momentos para poder explicar, principalmente a questão dos votos, porque ele tinha que justificar o Sukuna ainda tá de pé. Então foram conceitos que repetidamente eram jogados na nossa cara, e isso ajudou também a tornar a obra cansativa. No fim, eu acho que o arco final de Jujutsu Kaisen saiu de uma coisa empolgante, avassaladora, para uma ideia complexada e cansativa de final, sabe? Eu conversando com os meus amigos, conversando com pessoas que leem Jujutsu, eu sinto que elas se sentiram cansadas, sabe? Tava cansativo, você queria que só acabasse. E é muito triste quando você tá acompanhando uma obra que você gosta muito e que você quer que ela só acabe. Porque, por exemplo, One Piece eu quero que acabe, porque One Piece já está em 1000 e tantos capítulos. Só que eu não quero também que acabe, porque eu quero continuar acompanhando mais, sabe? Eu quero, apesar de eu querer muito ver a conclusão dessa história, sabe aquela coisa de você ler e você ficar encantado com esse mundo que é complexo e que é bonito e que é cheio de coisa. Com Jujutsu Kaisen não é assim, sabe? Era assim. A gente queria ver mais feiticeiros habilidosos, a gente queria ver mais gente competente ali aparecendo e fazendo as coisas e etc e tal, mais, né, coisas dos feiticeiros do passado. Só que ficou cansativo, ficou chato, ficou uma coisa estranha. Não ficou legal. Eu sinto que, sei lá, ele perdeu o controle da sua história, ele perdeu o controle da narrativa. Sabe quando você tem ali muitas ideias e quando você começa a colocar essas ideias em prática, você percebe que não tá tão bom quanto tava na sua cabeça, sabe? O que você imaginava é diferente daquilo que realmente tá acontecendo. Eu sinto que aconteceu isso com o Gege Akutami, ele não conseguiu implementar todas as ideias dele de maneira fluida, e não é uma falha só dele, até porque ele também deve ter uma equipe de editores na Shonen Jump, então a culpa é dele e dos editores, que faltou esse refinamento, faltou esse polimento aí de entender quais eram os excessos das ideias do Gege Akutami, de entender qual era ali aquilo que precisava ser polido também, né? Tirar os excessos, polir algumas coisas, implementar outras que eram importantes pra gente ter um final redondo. No meu vídeo anterior que eu falo de Fullmetal Alchemist, inclusive vai estar aqui o cardzinho pra você assistir, eu digo que a autora ela tem um controle muito grande da história, porque ela decide fazer a história em um tempo certo ali. No anime são 64 capítulos, episódios.
E aí, essa história acontece em 64 episódios, com muitos elementos, com muitas ideias. Essas ideias convergem em um único ponto, em um único final, e um final muito apoteótico, diga-se de passagem. Então assim, ela controlou todos os elementos, ela soube como direcionar. O Oda também faz isso de maneira genial e maestral. Ele tá pegando todos os elementos que ele introduziu ao longo de anos e anos e anos de sua história, quase 30 anos, e tá ali, tá direcionando, tá afunilando, ele tá fechando o cerco, sabe? Eu sinto que o Gege Akutami, quando chegou ao final, ele quis expandir um negócio, deixar a coisa mais vida louca e acabou perdendo o controle da sua história. O que é uma pena. Uma pena porque essa falta de sobriedade dele, né? Porque nós leitores queremos sempre a melhor emoção, a melhor coisa, a gente quer o hype, a gente quer ler o capítulo e ficar ensandecido. Mas para isso o autor tem que ter sobriedade, ele tem que ter controle da sua história, ele tem que saber direcionar a emoção e a expectativa do leitor em algum lugar. Principalmente de Jujutsu Kaisen, que tem um fandom meio aguerrido, para não dizer chato e insuportável. Tem um fandom mais aguerrido. Então assim, faltou essa sobriedade dele e eu realmente sinto que é uma pena, porque é um anime que provavelmente vai ficar marcado aí pelos próximos 10 anos como uma das melhores animações, um mangá também, com um dos melhores histórias. Por exemplo, o arco de Shibuya, eu acho que é uma das melhores coisas, um dos melhores arcos de mangá e anime que eu vi nos últimos 10, 15 anos, assim. Eu acho que impactou muito a nível cultural, sabe? Em vários cantos do mundo, impactou a nível cultural mesmo. Jujutsu Kaisen gerou um impacto muito grande. E não vai ser apagada, essa história não vai ser apagada, a importância de Jujutsu Kaisen para a indústria de animes recente não vai ser apagada, mas vai ficar essa mácula, vai ficar essa mancha aí de um final muito controverso, muito ruim na minha opinião, desastroso, descontrolado e descompensado. Eu sinto que o Gege Akutami no final, esses últimos capítulos do epílogo, ele fez um grande fiz o que deu, e é isso. Tô indo embora, estou indo tirar minhas férias merecidas com meu bolso cheio de dinheiro. A sensação que eu tive foi essa. Então é uma pena que o final de uma obra tão boa e incrível como Jujutsu Kaisen tenha chegado assim, né? Tenha acontecido dessa forma. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para fortalecer meu trabalho. E é isso. Vou ficando por aqui e até a próxima.